Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu, a professora Rosilda Menger e o Ezion, o nosso intérprete de hoje. E hoje, nessa aula, nós vamos aprender sobre o tráfico atlântico e a escravidão africana. Vamos ver os objetivos dessa aula? Identificar e problematizar a exploração da mão de obra de pessoas africanas escravizadas, bem como suas formas de resistência às imposições da economia colonial portuguesa na América e a escravidão africana. Tá? Retomando um pouco os conceitos, né? Você lembra quais os grupos sociais constituíam a sociedade colonial açucareira? Como a sociedade colonial açucareira estava organizada? Então veja bem, é a partir da organização da sociedade açucareira que vai acontecer a escravidão. Primeiro a escravidão indígena e posteriormente, então, por conta do lucro que o tráfico negreiro, né, o tráfico de pessoas africanas dava, passaram a trazer, então, africanos que seriam escravizados aqui. Tá? E essa sociedade era uma sociedade totalmente patriarcal, onde no topo da sociedade estava o senhor de engenho, que tinha autoridade sobre todas as pessoas que viviam, não só na fazenda, mas como nos arredores, os pequenos proprietários. Tá? Então era dessa forma e é nessa sociedade que a escravidão africana está inserida. Então veja bem, os grupos sociais que constituíam a sociedade colonial eram os senhores de engenho, trabalhadores livres, trabalhadores assalariados e pessoas escravizadas. A sociedade colonial era patriarcal e organizada hierarquicamente, né? Veja, aqui nós temos uma matéria, né, que fala, veja, essa matéria aqui de 2018. Cais do Valongo, no Rio, recebe o título de Patrimônio Mundial da Unesco, né? O que você sabe sobre o Cais do Valongo, localizado na região portuária do Rio de Janeiro? Você sabe por que ele é considerado patrimônio mundial? Porque, na verdade, foi por esse porto, por esse cais, que veio uma grande quantidade de pessoas africanas que, ao chegarem aqui, eram vendidos como escravos. Tá? Então, daí a importância, embora seja uma parte trágica da nossa história, né, tem essa importância histórica, tem essa importância enquanto patrimônio cultural, por quê? Porque remete a esse período da história brasileira, tá bom? Então veja, estudar o tráfico atlântico no período colonial nos permite compreender as bases de um lucrativo comércio entre a África, Europa, América e Ásia, a partir da escravidão de pessoas africanas, além de entender o fluxo de entrada de mão de obra para as principais atividades econômicas da América Portuguesa, tais como cana-de-açúcar, algodão, mineração e café. Então, na verdade, assim, os escravos africanos, as pessoas que foram escravizadas aqui, elas eram os pés e as mãos dos senhores de engenho. Né? Foram os escravos responsáveis por toda a riqueza produzida, não só no período colonial, né? Já a partir do momento que se torna independente, até a proclamação da República, nós podemos dizer que era o trabalho escravo que gerava toda a riqueza do nosso país. Então veja, no século XV, com a chegada dos portugueses à África, parte dos líderes africanos, chefes de linhagem, príncipes e reis, desejavam armas de fogo para manter e ampliar o seu poder. Os europeus, por sua vez, desejavam então escravizar as pessoas, né? Então, na África começaram a acontecer guerras com o objetivo de trocar armas por pessoas. E aí, veja, o interesse dos líderes lá na África, né, em obter armas de fogo para que eles tivessem mais poder, juntou ao desejo dos portugueses de conseguir pessoas para escravizar. E isso desencadeou guerras pela captura de pessoas. Então, grupos étnicos diferentes entraram em conflito para capturar pessoas que eram levadas até as feitorias e de lá, então, transportadas nos navios, nos tumbeiros, né, nos navios negreiros, para a América. Veja só, no século XVI, com a necessidade de mão de obra para os engenhos de açúcar no Nordeste brasileiro, teve início, então, o comércio de pessoas africanas para a América Portuguesa. O negócio envolvia pessoas e produtos de vários continentes: Europa, África, América e Ásia,
e Ásia, e é denominado atualmente como tráfico atlântico. Por quê? Porque vinham então os africanos que seriam escravizados aqui, né? Aqui produziriam então os produtos que eram vendidos para a Europa. A Europa, por sua vez, vendia tanto para a África quanto para a América os seus produtos manufaturados. Então, por isso envolvia todos esses continentes, tá? E da Ásia vinham ainda as especiarias que continuavam, né? Os produtos, especiarias e produtos de luxo que continuavam sendo buscados na Ásia. Então, era um comércio que acabou envolvendo todos os continentes, né? Então, veja, o tráfico atlântico durou mais de 300 anos. E envolveu europeus de várias nações, portugueses, ingleses, franceses, dinamarqueses, entre outros, africanos e mais tarde mercadores do Rio de Janeiro e da Bahia e de Pernambuco. Muitos desses mercadores, sobretudo no Rio de Janeiro e de Salvador, acumularam fortunas com o tráfico. É importante sempre lembrar que o tráfico só sobreviveu ou só existiu durante esses 300 anos porque realmente muitas pessoas lucravam com isso. Então os mercadores do Rio de Janeiro e de Salvador, eles lucravam com isso. Então eles viviam aqui, eram brasileiros, mas ganhavam dinheiro com esse comércio também, né? Além de todos os países envolvidos. Vamos para a nossa primeira atividade dessa aula? Explique quais eram os interesses dos líderes africanos que desencadeou então o tráfico atlântico. Então vocês vão lembrar do que nós falamos, vão copiar essa questão no caderno de vocês e nós voltamos com a correção. Vamos corrigir a nossa atividade, então? Veja, explique quais eram os interesses dos líderes africanos que desencadeou o tráfico atlântico, né? Como a gente viu, os interesses dos africanos eram as armas de fogo.
Então os líderes desejavam as armas de fogo para manter e ampliar o seu poder. E isso acabou desencadeando então o tráfico atlântico. Porque na medida em que eles começaram a comercializar essas armas com os portugueses com interesse nas pessoas, aí começa o comércio de pessoas que seriam escravizadas aqui na América, tá bom? Então veja, quantas pessoas, né? A gente está retomando essa aula, né, e falando então sobre o tráfico no Atlântico. Quantas pessoas foram traficadas? Foram trazidas da África para serem escravizadas aqui na América, em toda a América, né? Desde o sul dos Estados Unidos até o Brasil. Então veja, segundo cientistas, especialistas no tema, o número de pessoas africanas trazidas para a América pelo tráfico atlântico foi de 10.565.217. Desse total, 4.860.000 foram destinados ao Brasil. Então, praticamente 5 milhões de pessoas vieram para o Brasil, para trabalhar no Brasil de forma escrava, né? Agora, de onde vieram essas pessoas, né? Do total de pessoas africanas trazidas para o Brasil, 25% eram da África Ocidental. Os outros 75% eram da região Congo-Angolana e da costa leste do Moçambique. Vamos ver aqui no mapa, ó. Observem, África Ocidental, Gâmbia, Guiné-Bissau, Serra Leoa, Libéria, Guiné Equatorial, Nigéria, Benin. Então veja, dessa região aqui veio 25%. Os outros 75% vieram aqui, ó, do Congo, Angola e de Moçambique, tá? Então são dessas regiões que vieram. Por que é legal a gente saber? Porque como foi destruído todos os documentos, né, referente à escravidão, como essas pessoas antes de embarcar eram batizadas e recebiam um nome cristão, portanto perderam a sua identidade, a única forma de tentar resgatar a origem dos descendentes de africanos é sabendo de onde veio e através de testes de DNA, para eles saberem qual é a origem deles, uma vez que toda a documentação foi destruída. Então aqui, ó, você sabe quais países constituem a África Ocidental? Então essa região aqui que eu havia falado para vocês, os países, tá? Então veja, a maioria dos africanos ocidentais desembarcados no Brasil era da costa da Mina, a área de cerca de 600 quilômetros quadrados entre Gana e Nigéria atuais. Nessa região se encontravam os principais portos e feitorias usados no tráfico de pessoas para o Brasil, sendo que a maioria se concentrou no Nordeste. Na Bahia, 75%, Pernambuco, 11,4% e Maranhão, 8,2%. Então veja, e aqui está mostrando o Castelo São Jorge de Minas, que foi erguido em 1482 pelos portugueses, né, para que eles pudessem então deixar as pessoas que seriam escravizadas aqui na América ali até que elas fossem colocadas nos navios e transportadas para cá. Vamos para a nossa próxima atividade? Então veja, segundo cientistas, especialistas no tema, em torno de 5 milhões de pessoas africanas foram trazidas pelo tráfico atlântico para o Brasil. De qual região do continente africano vieram e onde se estabeleceram aqui no Brasil? Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder a partir do que a gente falou até aqui e aí nós voltamos com a correção.
Vamos fazer então a correção dessa atividade? Veja, segundo cientistas especialistas no tema, em torno de 5 milhões de pessoas africanas foram trazidas pelo tráfico atlântico para o Brasil. De qual região do continente africano vieram e onde se estabeleceram no Brasil? Então veja, a maioria dos africanos ocidentais desembarcaram no Brasil, que eram da costa da Mina, e se concentraram no Nordeste, Bahia, Pernambuco e Maranhão. Então por isso que a região Nordeste tem uma maioria afrodescendente. Se nós olharmos o percentual, a gente vai ver que na região Sul, por exemplo, é o menor percentual. Já vai subindo no Brasil, vai aumentando esse percentual de pessoas afrodescendentes, tá? Então veja, falamos então como começou esse comércio, falamos a quantidade de pessoas e agora nós vamos retomar falando da travessia, como foi a travessia dessas pessoas para a América, tá? Então veja, aqui nós já temos uma imagem para vocês terem uma noção. Além de pessoas escravizadas, a carga incluía roupas, mantimentos e poucas pipas de água. Os negreiros iam superlotado, onde cabiam 100, iam 300. Muitos morriam de doença, fome e sede durante a travessia. Ou seja, eles superlotavam os navios, considerando que ainda que perdesse parte das peças, como eles chamavam, essas pessoas que seriam escravizadas aqui, ainda assim o lucro estava garantido. Obviamente que as pessoas que morriam eram jogadas, né, no mar. E isso aconteceu, como esse tráfico aconteceu durante mais de 300 anos, ele mudou o curso que os tubarões faziam da África para a América, porque eles passaram a seguir os navios e se alimentar das pessoas que eram jogadas, tá? Então as pessoas vinham apinhadas, né, nos navios. As pessoas africanas não vieram por vontade própria. No Brasil, eles trabalhavam de 12 a 15 horas por dia. Começavam entre 4 e 5 da manhã e iam até o anoitecer. Por vezes, os feriados e domingos eram usados no conserto de cercas, estradas e outros serviços. Você sabe como eram divididas as tarefas entre as pessoas africanas escravizadas? Então aqui a gente está vendo uma imagem, né, que mostra as pessoas, eles carregando excremento, né? Isso aqui eles estão carregando, ela carregando roupas, enfim. Então tinham os africanos que trabalhavam na lavoura, tinham os africanos domésticos que trabalhavam na casa grande e tinham aqueles que trabalhavam na moenda, fazendo o processo da cana-de-açúcar, tá? Isso pensando na sociedade, na economia açucareira, né? Então essas pessoas sobreviviam a essa viagem muito difícil e complicada, né? Chegavam aqui, eram vendidos e trabalhavam assim muitas horas por dia, com pouca alimentação, por isso que o período de trabalho deles era curto. Essas pessoas morriam jovem, por quê? Porque o trabalho era extenuante, tá? Então vamos para nossa terceira atividade dessa aula. Explique como era a travessia das pessoas africanas para o Brasil nos tumbeiros. Então vocês vão copiar essa questão, vão lembrar do que a gente acabou de falar, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer então a correção dessa atividade, pessoal? Então veja, explique como era a travessia das pessoas africanas para o Brasil nos tumbeiros. Além de pessoas escravizadas, a carga incluía roupas, mantimentos e poucas pipas de água. Os navios negreiros iam superlotados e muitos morriam de doença, fome e sede durante a travessia. Tá? Então veja, vamos fazer uma retomada. O que nós vimos nessa aula? Nós falamos sobre o tráfico no Atlântico, né? Falamos que esse tráfico de pessoas que seriam escravizadas aqui envolvia o continente africano, americano, a Europa e também a Ásia. E envolviam várias monarquias, né? Várias nações. Por quê? Porque era um comércio extremamente lucrativo. Vimos que de todas essas pessoas, então veio em torno de 11 milhões de pessoas que atravessaram o Atlântico, mais ou menos 5 milhões vieram para o Brasil, da região da Costa da Mina, da região do Benin, ou seja, da África Ocidental. Também vieram, 75% vieram da região da Congo-Angolana, né, da Angola e Moçambique. E vimos como que foi essa travessia. Uma travessia em navios superlotados, onde eles vinham deitados ou sentados, eles nem conseguiam ficar em pé nos navios. Para quê? Para que coubesse mais pessoas, né? Ainda que parte dessa carga viesse a morrer na travessia, esse comércio continuava sendo lucrativo. Então, essa é uma parte extremamente triste da nossa história. Temos ainda uma ferida imensa para resgatar, haja visto a discriminação contra o povo preto no Brasil, o racismo que nós temos que conviver diariamente, né, e que hoje não é impossível negar esse racismo, mas é importante lembrarmos da contribuição dessas pessoas para a formação da nossa cultura, no nosso vocabulário, na nossa culinária, né, na nossa dança, na cultura, de todas as formas, né? Então, o povo preto foi responsável por desenvolver a riqueza do nosso país. Falamos desse comércio hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.